Brasil, a estimativa é que mais de 10 milhões de pessoas tenham doença renal crônica. Isso quer dizer que é muito provável ou que você venha a ter ou que algum familiar seu apresente essa doença. E a melhor forma de prevenir que isso ocorra ou identificar rapidamente caso ela apareça é conhecendo muito bem tudo sobre ela. Então, se você quer saber mais sobre essa doença, como ela se manifesta e os possíveis tratamentos que ela tem, é só continuar assistindo aqui o vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a doença renal crônica. Essa, na verdade, não é só uma doença, mas uma condição causada por um grupo composto por diversas anormalidades clínicas e doenças que se agravam de maneira progressiva e conforme a função renal vai se deteriorando. Caso você queira saber mais sobre a função dos rins, é só conferir os vídeos sobre anatomia e fisiologia renal que eu vou deixar linkado aqui no vídeo. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Nefrologia divulgou junto ao Ministério da Saúde que a prevalência da doença renal crônica está para 7,2% para os indivíduos acima dos 30 anos e de 28% a 46% para os indivíduos acima de 64 anos, ou seja, os nossos idosos no Brasil. No Brasil, o número de casos pode chegar a 10 milhões de indivíduos e desses, 90 mil necessitam de se fazer diálise. O número cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos. A doença renal crônica, como eu já mencionei, ela pode ser causada por inúmeras anormalidades, como por exemplo a nefropatia diabética, a nefroesclerose hipertensiva, doenças glomerulares, doenças vasculares também, entre outras doenças. No geral, como essas doenças que eu citei, são doenças que lesionam o rim, ou seja, que ferem o rim e com isso eles não funcionam mais adequadamente. Nós já temos aqui no canal um vídeo só de doenças glomerulares, caso você queira saber mais sobre esse assunto específico. E caso vocês queiram saber mais sobre outras doenças, escreve aqui nos comentários. Se tiver bastante gente pedindo alguma doença específica, eu faço um vídeo só sobre ela para vocês. Na doença renal crônica, os rins apresentam lesões que raramente podem ser reparadas, o que leva a uma perda progressiva e irreversível da função. Lembrando que o rim ele tem uma grande segurança quanto a isso. Nós temos 2 rins e a gente utiliza somente uma pequena parte desses rins. Isso quer dizer que, apesar de a lesão ser irreversível, pessoas conseguem viver normalmente, mesmo com uma grande perda de função desse rim. O importante, então, é tratar a causa dessa lesão e impedir que ela seja progressiva e piore cada vez mais, A doença renal crônica, por ela poder ser causada por diversos fatores, a gente tem 2 realidades bem distintas. Às vezes elas são facilmente detectadas, até através de exames laboratoriais simples ou intervenções clínicas. E outras vezes o seu diagnóstico pode ser bem complexo, demandando bastante tempo e outros exames para a gente poder descobrir que a pessoa tem esse quadro. Nos exames laboratoriais, o paciente pode apresentar quadros de distúrbios eletrolíticos, como distúrbios de sódio, potássio, ou anemia, que é o baixo nível de ferro, e até a uremia, que é o quadro mais comum que a gente vai observar, que é o acúmulo de ureia no sangue. Infelizmente, a perda progressiva da função renal não apresenta grandes manifestações clínicas quando está bem no início. Como eu falei, o rim tem uma grande capacidade de funcionamento, então quando ele está lesionado na parte inicial ali, ele não vai apresentar sintomas nenhum, porque ele está conseguindo ali combater a dificuldade que ela tem. Então o paciente no início ele não vai apresentar muitas queixas. As principais alterações acontecem na urina, que pode apresentar uma hematúria, que é a presença de sangue ali na urina, e até mesmo repetitivas infecções, ou seja, a pessoa vai tendo infecção urinária o tempo todo. Esse é um bom sinal de problemas renais. Mas a mais relevante para esse quadro, então, são diferenças na urina, tanto a diminuição da quantidade ou da diminuição da concentração da urina. Ou seja, a pessoa ou ela vai apresentar sempre bem pouca quantidade de urina, ou então esse xixi vai ser sempre muito escuro, bem concentrado,
ou a urina vai ser bem clara, mesmo que a pessoa não tenha bebido muita água. Aí vai depender do tipo da lesão e da localização que a lesão está tendo. A gente sempre deve pensar na lesão renal crônica, principalmente quando o paciente apresenta um quadro de hipertensão ou diabetes, ou histórico na família já de doença renal crônica. Em graus mais avançados de perda da função renal, os pacientes com doença renal crônica podem apresentar quadros de fadiga, anemia, náuseas, vômitos, repetidas infecções, como eu falei, né? E também sintomas decorrentes aos desequilíbrios eletrolíticos. Como eu falei, pode ter ali variações do potássio, sódio ou outros eletrólitos. E também pode ter sintomas deferidos por conta do aumento de toxinas no corpo. Quando os rins deixam de realizar a maior parte das suas funções e quando o estado clínico do paciente se agrava bastante, ou no caso da lesão se tornar muito grande, né, como a função seja irreversivelmente prejudicada, como no caso da doença renal crônica no estágio terminal, aí a gente pode abrir mão, né, vai ser utilizada a hemodiálise e até mesmo o transplante renal pode ser necessário para a manutenção da vida desse paciente. Por isso que é importante a gente identificar o mais cedo possível, né, e começar a tratar antes que esse paciente chegue a esse ponto. Quando a doença renal crônica é descoberta antes de perda significativa da função renal, a gente pode utilizar outros tipos de tratamento, né, como para fazer o retardo da perda da função ou tratar os sintomas, né, para aliviar os sintomas causados pela uremia, né, retardando, então, consequentemente, a necessidade da diálise ou dos possíveis transplantes renais. O tratamento da doença renal crônica vai depender muito do que está causando ela e de que o estado que o paciente está agora, né? Mas, de maneira geral, o tratamento para os pacientes em estágio inicial, ali, estágio 1 e 2, continua no controle da dieta, com a diminuição do consumo de sal e o uso de medicamentos diuréticos, que são medicamentos que vão aumentar, né, a quantidade de urina produzida. Aí vai depender do tipo de medicamento diurético, aí não cabe a gente ficar conversando aqui, que não vai interferir muito. Isso é na parte do médico que vai te identificar ali qual vai ser mais útil para você e vai te passar. Mas o mais importante nesse estágio é você tratar a doença de base que possivelmente, a pessoa possivelmente pode estar causando isso, como, por exemplo, o caso da diabetes e hipertensão, que são duas causas de doença renal crônica. Então, você fazendo o controle da diabetes, caso você seja diabético, ou fazendo o controle da hipertensão, né, mantendo os níveis normais ali de pressão, isso aí você contribui bastante para ajudar, né, na função renal e evitar que essa doença renal crônica progrida e você tenha mais problemas devido a isso. Já nos casos mais graves, além do tratamento da doença de base e o uso de diurético, né, que são esses medicamentos que eu falei, podem ser associados à dieta também restrições, ou seja, vai ter coisas que a pessoa não vai poder comer, assim também como uma restrição do volume de água que a pessoa vai poder beber, né? A gente vai ter que limitar isso de acordo com a função renal. Além disso, nos estágios mais avançados, depender da causa que a pessoa tem, né, deve ser considerado pelo nefrologista, em conjunto ali com o paciente, a necessidade futura ou ali no momento do transplante renal ou uma terapia de diálise. Lembrando que nem todo mundo aqui faz a terapia de diálise e possui uma doença renal em estado terminal, né? Muitos quadros clínicos temporários, ou seja, na doença renal aguda, muitos casos assim podem ser necessário o uso de diálise, como por exemplo, doenças infecciosas muito graves ou traumas muito grandes, né? A pessoa sofreu um acidente muito grave, isso pode interferir na função renal, mas ali no momento agudo, né? E nesses casos pode ser que a pessoa precise fazer diálise por um curto período de tempo. Então, se você souber de uma pessoa que está fazendo diálise, ou se em algum momento você vir a necessitar de fazer diálise, isso não quer dizer que você vai precisar fazer diálise pelo resto da sua vida, né? Pode ser que seja só algum caso ali momentâneo, né? Isso, por exemplo, eu trabalho na terapia intensiva e acaba sendo uma coisa muito comum dos pacientes, né? Porque eu trabalho na terapia intensiva cirúrgica, então é muito comum algum paciente ali, num caso muito agudo, muito temporário, fazer o uso da diálise, mas ele achar, ou algum familiar dele achar, que ele vai precisar fazer diálise pelo resto da vida.
o que normalmente não é o comum, né? Pelo menos para mim, né, como é uma terapia intensiva cirúrgica. Então, a diálise é uma técnica que visa suplementar, né, as falhas da função renal em certos indivíduos que não conseguem eliminar tanto a quantidade de água necessária como os produtos de excreção do sangue, né? Então, a gente pode fazer diálise por duas formas diferentes, pela hemodiálise, que a máquina vai filtrar diretamente o sangue, mas a gente também tem a diálise peritoneal, que vai drenar parte do líquido ali que passou pela membrana do peritônio. Esses tratamentos são um pouco mais complexos, por isso que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, senão vai ficar um vídeo muito grande, necessariamente grande, e eu vou gravar então um vídeo específico falando só sobre essas formas de tratamento. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a diálise, se inscreve aqui no canal para não perder o vídeo assim que eu lançar. Mas enfim, geralmente esse tratamento é utilizado quando os pacientes não conseguem produzir nem 10% do que é o esperado do que ele produza. Por isso, quando você tem um paciente que está fazendo pouca urina, ou que você já sabe que ele já tem uma doença renal crônica, é muito importante você verificar, fazer o balanço hídrico, né? Que é o controle da quantidade de urina que o paciente está produzindo, entre outras coisas. Mas o mais importante é você verificar o quanto de urina esse paciente está produzindo. Infelizmente, o prognóstico dos pacientes com doença renal crônica não é muito bom. Existem estudos que sugerem que a maioria dos pacientes que já têm a doença renal crônica em estado avançado, mesmo com tratamentos e utilização da diálise, acabam a sua maioria progredindo para a doença renal em estado terminal dentro de 3 anos. A doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade dos pacientes de doença renal crônica. Outros fatores são, então, a diabetes, a anemia e a calcificação vascular. Por isso, é muito importante o acompanhamento das doenças de base. Caso você seja uma pessoa que sofra dessas doenças, né, ou que você tenha algum familiar que sofra, acompanhe bastante o seu quadro com algum profissional de saúde. Faça consultas regulares, né, na clínica da família mais próxima, que acompanhe a sua família ali, né? Pois é muito melhor, então, você prevenir o problema antes do que tratar depois que ele apareceu, que fica muito mais difícil, né? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar aqui sobre a doença renal crônica. Esse é um quadro bem interessante que afeta muitas pessoas e nós, profissionais de saúde, ou você que é uma pessoa que pode vir a ter, como a gente viu, né, a grande população da brasileira está ali, é risco disso, né? Então, é muito interessante para a gente conhecer melhor essa doença e identificar caso ela veja ocorrer para a gente tratar o mais cedo possível. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!